Fala, povo bonito por dentro. Graça, paz, saúde, bondade da paz de Jesus Cristo para vocês. Vocês estão bem? Estão todos bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz do Senhor. E hoje eu quero meditar com vocês Salmos 37. Salmos 37 é tão falado, Salmo 37 é tão pregado, mas o Espírito Santo de Deus, durante o meu devocional, o Espírito Santo de Deus trouxe clareza a algo que talvez possa ser clareza para você. E eu gostaria de ler com você aqui, ó, na palavra de Deus, ó, minha Bíblia, minha guerreira. Deixa eu colocar esse aqui. Salmos 37, do versículo, deixa eu colocar o meu óculos aqui, porque os 40 pesou. 37, 3, 4 e 5, que diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor vai fazer muito mais. O que que nós podemos ver aqui? Aqui a gente vê um tripé. Salmos 37. Vamos meditar agora. O tripé da fé. Qual que é o tripé da fé aqui? É entregar, confiar e descansar. Aqui nós temos um tripé: entregar, descansar e confiar. Ou então pode ser entregar, confiar e descansar. Nós precisamos disso para Deus realizar o desejo do nosso coração. Às vezes nós acreditamos que Deus é poderoso para fazer muito mais das coisas que pedimos ou pensamos, mas nós pensamos que é para o outro, não para nós. Na hora que chega a minha vez, eu fico pensando: será que Deus está querendo isso para mim? Eu tenho dúvida de quando é para mim. E aqui nós temos um tripé. O rei Davi, através desse salmo, nos ensina que devemos confiar no Senhor, que nós devemos agradar dele, no versículo 4, entregar o caminho ao Senhor e descansar nele. Às vezes, você fica indignado com o ímpio, porque o ímpio às vezes prospera no caminho, as coisas para o ímpio dá tudo certo, corre tudo bem, mas o que acontece comigo? Eu duvido, eu não entrego. Talvez eu confio e eu entrego, mas eu não descanso. E é preciso um tripé, né? Então, o que a gente tem que fazer? Como diz aqui, ó: confia no Senhor e faz o bem. Nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem. Alimenta-te da verdade. Quem que é a verdade? Aqui o salmista fala que nós devemos nos alimentar da verdade. Quem que é a verdade? Lá no livro de João, João fala: olha, a lei veio por intermédio de Moisés, mas graça e verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então, quem que é a verdade? Jesus. E o salmista Davi fala para nós nos alimentarmos da verdade. O que Jesus diz? O que Jesus fala? Essa é a verdade. Não importa o que o mundo fala, não importa o que a minha mente pensa, não me importa a economia, não importa o cenário político, não importa o que o coleguinha fala, o que a mídia fala, nada disso importa. O que importa é a verdade. Davi fala para nós alimentarmos da verdade, e a verdade é Jesus. Jesus é essa verdade. Então eu tenho que me alimentar de Jesus, eu tenho que me alimentar de Cristo. E como que eu me alimento de Cristo? Lendo a palavra, estudando a palavra, buscando em Jesus, orando. Eu vou orar, eu tenho uma oração que eu falo: Senhor, alinha os meus pensamentos com os seus pensamentos. Porque assim como o Senhor pensa, eu também quero pensar. Senhor, alinha o meu falar com o teu falar. Eu não quero falar como o mundo fala, eu quero falar como o Senhor fala. Quando você faz essa oração e você busca na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando você procura se conectar com Deus, se conectar com Jesus Cristo, na fonte da verdade, você está se alimentando dele.
Isso é alimentar da verdade. Quando você alimenta da verdade, você não é enganado. Você tem a certeza, você é alimentado de certeza, porque Jesus é a verdade, como diz no livro de João. E o próprio Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele mesmo falou que ele é a verdade. E o salmista Davi nesse salmo fala para nós nos alimentarmos da verdade. Então a primeira chave tá aí: alimentar da verdade. Então, para Deus conceder o desejo do meu coração e do seu coração, é necessário isso, né? Alimentar da verdade. E a verdade é Jesus. Aí, logo em seguida, vem: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Então aqui eu tenho que o quê? Entregar o meu desejo ao Senhor. Qual que é o meu desejo? Então eu vou pegar o meu desejo e vou entregar para o Senhor. É dinheiro que eu preciso? Então eu vou levar isso para ele. Eu vou levar as minhas necessidades para ele. É saúde? É restauração familiar? Qual que é o meu desejo, né? O que é que eu preciso entregar? Então entrega a Deus as suas necessidades. Confia, aí você entrega. Depois que você entregou, você vai confiar. Quando vamos trazer o exemplo aqui de um agricultor. O agricultor, supondo que ele vai plantar milho, ele tem a semente do milho. O que o agricultor vai fazer? Meu pai já plantou milho há muitos anos atrás, quando eu era criança, meu pai plantava milho. Aí meu pai abria a cova, pegava o grão de milho e jogava dentro da cova, aí ele tampava a cova. Então ele plantou aquela semente. Assim é nós temos que plantar a nossa semente, o nosso desejo em Deus, plantar nele. Então, nós temos que entregar. Quando você entrega, você planta em Deus. Aí você tem que confiar. E meu pai tinha certeza que o milho ia nascer. Ia nascer sem dúvida nenhuma. Quem que garantia? Ele falou assim: eu plantei. A terra vai dar o fruto. A terra vai produzir o milho. Como? Eu não sei o como. Eu sei que o milho vai nascer. O milho vai brotar, vai nascer e vai dar várias espigas de milho. Meu pai tinha certeza. Meu pai, quando ele plantava milho, meu pai não ia lá, plantava e no outro dia ele ia lá e cavava para ver se a semente estava brotando, não. Meu pai confiava. Às vezes nós entregamos para Deus, nós fazemos o certo, nós entregamos para Deus, nós confiamos, temos até a atitude de confiar. Mas a gente não descansa. Vira e mexe, nós vamos lá, abrimos a cova para ver se já tá dando fruto, para ver se já aconteceu. E para isso acontecer, precisa, igual eu falei, entregar, confiar e descansar. Porque é um tripé. Se só dois aqui, ó, não vai dar certo. Só um vai cair, só dois vai cair. Mas quando eu tenho um tripé, o tripé sustenta. Então eu preciso entregar, confiar e descansar no Senhor. O salmista Davi fala para nós confiar no Senhor. Esses dias o Espírito Santo falou comigo através de uma frase assim: quando você duvida do que Deus pode fazer na sua vida, você limita o que Deus tem para fazer. Você limita o poder de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque quem vai fazer não é eu. Quem vai fazer não é você. Quem vai fazer é Deus. Então, para Deus, ó, descansar, deleitar. O que é deleitar? É descansar, é usufruir. Tipo assim, eu já plantei, agora eu vou crer. Eu vou confiar que tudo vai dar certo. Que vai dar certo, que já deu certo. A minha parte é entregar, confiar. E quando eu descanso, Deus trabalha em você. Deus trabalha por você. Porque quando a gente está trabalhando, Deus não vai colocar a mão nele, porque você fica ali, ó, mexendo, cavando toda hora a terra. Eu vou lá, toda hora cavo a terra, cavo o buraco, para poder ver se a semente está brotando. Desse jeito, nunca vai frutificar. Nunca vai acontecer. Por quê? A semente uma hora morre, porque eu vou ficar ali, ó, toda hora, eu não descanso. E Deus trabalha no descanso.
Quando nós descansamos, Deus faz por nós, Deus realiza por nós. Aqui o salmista fala também aqui, ó. Às vezes eu me indigno com a prosperidade do ímpio, do homem mau, mas a recomendação do salmista não é se deixar se perturbar com o sucesso do ímpio, porque a vitória do ímpio é apenas temporária. Às vezes nós ficamos indignado, faço, nossa, eu aqui sirvo a Deus, faço tudo, procuro andar no caminho certo, procuro ser uma pessoa justa, e o ímpio tá aí, ó, florescendo, frutificando, tá tudo dando certo para ele. Mas o que que a Bíblia fala? Olha, logo vai passar. No próprio Salmo aqui, 37, fala que é temporário. É temporária a vitória dele, porque no final quem vai herdar a terra são os mansos herdarão a terra. Nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 5, no versículo 5, no Sermão da Montanha, quando Jesus falou, né, no Sermão da Montanha, os mansos herdarão a terra. Então, a terra é uma herança para os mansos, para o justo. Isso é herança de Deus para nós. Às vezes nós podemos até nos fracassar, às vezes nós podemos cair. No livro de Provérbios fala que o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele vai se levantar, ele vai se reerguer. Você cair, pode ser que aconteça, mas o chão não é o seu lugar, porque Deus é poderoso para fazer você levantar. É Deus quem te levanta, é Deus que levanta você. Então você pode cair 7 vezes, mas 7 vezes você vai se reerguer. Davi, em Salmos 37, lá no versículo 23 e no 24, aqui, ó, Davi é um exemplo disso. Davi sofreu todo tipo de perseguição. Todo tipo de perseguição. Saul perseguiu Davi. Mas o que é que no final ele viu? Ele nunca foi abandonado por Deus. Davi fala lá no 23, 24. Olha aqui, Salmos 37, 23 e 24. Olha só o que é que Davi fala. O Senhor firma os passos de um homem bom, e o seu caminho se compraz. Se cair, não vai ficar prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Mas é aqui na frente que eu quero ler, que é: a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. Então, nós que somos justos, né, que somos sábios, que temos a sabedoria de Cristo, nós vamos falar com a nossa boca o que nós queremos ver. Então, quando eu quero ver algo, eu vou falar aquilo, porque a minha boca fala do que o coração tá cheio. Mas o que eu ia refletir antes é que Davi fala assim, que ele nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência também. Ele viu isso, falou assim, olha, em toda a minha vida, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Porque no final, Deus sempre está conosco, Deus sempre esteve com Davi. Mesmo quando Davi passou pelos piores momentos difíceis, momentos de perseguição, Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, Davi foi perseguido por Saul, mas em todo tempo, Davi via a mão de Deus. Né? No final, aqui no 26, a nossa descendência, o que Deus promete para nós? No versículo 26, Deus é sempre compassivo, aqui, ó, é o 25 que fala, ó, fui moço, agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. O justo é compassivo, o justo sempre vai emprestar, e ele vai ser abençoado, e a sua descendência também vai ser abençoada, porque essa é uma promessa de Deus. Então você vai fazer o quê? Você vai entregar, você vai confiar e vai descansar que Deus vai abençoar você e a sua descendência. Essa é a verdade. Aí você me diz assim, Janete, como que vai acontecer? Eu não sei que jeito que vai acontecer. O como não depende de mim. O como não depende de você. O como depende de Deus. É Deus que sabe o jeito que ele vai fazer. É Deus que sabe como ele vai agir. É ele que gera o querer e ele vai gerar o efetuar. Então, às vezes o desejo vem no seu coração, mas aí você nem sonha. Porque você fala assim, não vou sonhar isso porque isso é muito grande para mim. Isso não vai acontecer. Talvez é Deus que está gerando o sonho em você. E qual que é o seu papel? É sonhar.
e deixa que quem vai realizar é Deus quem realiza o sonho. O seu papel é ter uma meta definida, é ter um propósito definido e deixar que Deus vai trazer os resultados. Faça o seu melhor. Faça o seu melhor, como se você estivesse fazendo para Deus e deixa os resultados com o Senhor. Deus que vai trazer o resultado. Deus que vai trazer o crescimento para a semente. É Deus que vai gerar o fruto. Você planta, mas é Deus que vai dar o crescimento. É Deus que vai fazer brotar a semente. Porque quem nos fortalece é o Senhor. E a nossa salvação vem de Deus. E nos dias da tribulação, o Senhor está conosco. Olha o que é que diz no versículo 39. Vendo o Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Quem é o justo? O justo sou eu e você, que acreditamos na obra da cruz. Quando nós acreditamos na obra da cruz, nós trocamos com Jesus Cristo. Jesus se fez pobre para eu ser rica. Jesus se fez doente, enfermo, para que eu fosse curada. Então, quando eu acredito na obra da cruz, eu tomo toda a justiça, toda a saúde, toda a riqueza de Jesus. Agora eu sou justificada em Cristo. Eu sou justificada. Deus me justifica através de Jesus. E quando eu entro na presença dele, igual o apóstolo Paulo fala para nós entrarmos ousadamente, confiadamente na presença de Deus, sabendo que Ele que nos vai nos abençoar. Porque quando nós entra na presença de Deus, nós entra vestido de Cristo. Quando Deus olha para nós, Deus está olhando quem? Jesus. Através de Jesus nós somos aceitos. Igual eu falei esses dias lá no Instagram. A Joyce Meyer, ela conta uma história de um menino, o Matthew. Eu acho que é assim mesmo que produz. Eu acho que se for falar em português é Mateus. E a mãe vai buscar ele no colégio, tá chovendo. E ele ficou olhando no para-brisa, a chuva caindo e o para-brisa limpando a água. E ele, mãe, eu tô pensando uma coisa que ela falou assim, o que você está pensando? Ele falou assim, eu estou pensando que a chuva é o pecado. Todo tempo nós estamos pecando. E aí ele falou assim, e o para-brisa é Jesus nos limpando o tempo todo. Aí ela achou tão interessante aquela analogia que o Mateus fez, eu vou falar assim em português, ela achou tão interessante, a mãe acha tão interessante aquela analogia que o Mateus faz, e ela pergunta para ele, mas continua chovendo? E ele falou assim, nós também continua pecando, mas Jesus continua nos limpando. Então, Jesus nos limpa todo tempo nós somos justificados. E a salvação no dia da tribulação vem para o justo. Quem é o justo? É eu e você que fomos justificados através de Jesus Cristo. Que Deus possa falar melhor em seu coração. Talvez você não tenha fé para isso, mas peça fé para Deus. O Tiago, na carta de Tiago, ele fala assim, olha, quem tem fé, peça para Deus, que é Deus que dá a fé. Então ele fala assim, olha, mostra-me a tua fé, né, que daí a gente mostra as obras. Me apresenta as tuas obras que eu vou dizer qual que é a sua fé. Talvez você não tenha fé. Talvez você tenha fé para entregar e confiar, mas você não tem fé para descansar no Senhor. Então peça a Ele descanso. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos, feche os seus olhos aí e vamos orar. E eu gostaria que você fizesse essa oração comigo e concordasse, tá bom? Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu te agradeço por este momento. Senhor, obrigada por esse devocional. Obrigada pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta. Senhor, o salmista Davi pediu para nós alimentarmos da verdade, e a verdade é Jesus. A verdade é o teu Filho. Nos sacia de Jesus, nos sacia-nos da verdade que é Cristo, Senhor. Senhor, nos dê fé, nos conceda fé, Senhor. Pai, cria, Senhor, novos caminhos neurais para que eu possa saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Senhor, eu quero deleitar no Senhor, eu quero confiar no Senhor. Gera
fé no meu coração. Gera esse sentimento de fé, esse sentimento de crer, Senhor. Meu Deus, eu quero entregar ao Senhor, confiar no Senhor, e eu quero me deleitar e descansar em Ti, porque o resultado, Senhor, não depende de mim. O resultado não depende do meu irmão e da minha irmã que está assistindo essa ministração. Meu Deus, depende do Senhor. Os resultados dependem do Senhor. Senhor, queremos fazer como se estivesse fazendo para o Senhor, e o Senhor vai dar o crescimento, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa. É que eu te peço agora, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Você, bonito por dentro, e até a próxima.